Manual dos Jovens Estressados, mas muito inteligentes. Augusto Cury. O público-alvo do estresse atualmente são os jovens. Eles sabem mexer em qualquer tipo de smartphone, mas não sabem lidar com suas emoções. Será que a raiz dos problemas de adolescentes que possuem transtornos psicológicos está relacionada com a educação de seus pais? Será que o estresse é passado de geração em geração? Ou será que tudo é uma questão de escolha? Neste livro você entenderá quais são os principais fatores que desencadeiam o estresse, aprenderá a gerenciar os seus pensamentos e conseguirá ter mais controle sobre suas emoções. Um grande bombardeio. A cada segundo correm milhões de informações através da internet e os jovens são bombardeados o tempo todo por esse conjunto de notícias. O conhecimento nunca foi tão fácil de ser encontrado. Para se ter ideia, um jovem de 15 anos hoje em dia tem muito mais informação do que filósofos antigos que influenciaram a história da humanidade, como, por exemplo, Aristóteles e Platão. Uma grande contradição é saber que, mesmo com tanta informação disponível, os jovens da atualidade não conseguem construir ideias geniais que seriam melhores e mais criativas do que as já existentes. O excesso de informação pode ser prejudicial, porque se elas forem recebidas de maneira desorganizada, estressam o cérebro, gerando assim um bloqueio mental que impede não só os adolescentes, mas também os adultos de construírem pensamentos produtivos. Se você é agitado, tem muita dificuldade de se concentrar, tem insônia, quer as coisas para ontem e odeia ser contrariado, você é estressado. Uma mente que fica estressada constantemente normalmente acha que sabe de tudo e não fica disposta a novas opiniões. A baixa autoestima está ligada diretamente com a preocupação referente à opinião dos outros. Portanto, se você parar de se preocupar com isso, certamente manterá sua autoestima elevada. Ter estresse e sentir preocupação é normal, desde que ambos estejam equilibrados, mas se saírem do controle, certamente deixarão de ser saudáveis. Muitas pessoas fazem velório antes do tempo, ou seja, elas ficam sofrendo por situações que ainda nem sequer aconteceram. Geralmente, os jovens da atualidade não sabem escutar um não, não sabem perder e muito menos lidar com as quedas e frustrações da vida. Sabe como você pode gerenciar o seu estresse? Se colocando no lugar dos outros. Como exemplo, imagine uma briga de um casal, em que o marido chega em casa e solta os cachorros em cima da esposa devido a alguma situação no trabalho com a qual ficou irado. Ele xinga a mulher, sem dar chances a ela sequer de saber o motivo, e acaba deixando-a entristecida. Mas se ele tivesse se colocado no lugar dela, enxergaria que ela é a menos culpada da história e teria pensado 2, 3, 4 ou 5 vezes antes de falar ou fazer qualquer coisa. Um monstro terrível em seu quarto. Nos filmes, em livros ou em histórias em quadrinhos, os vampiros sugam o sangue das pessoas, mas pior do que esses são os que sugam o sangue das emoções. O pior monstro da história para alguns não é aquele que está em contos, mitos ou lendas, mas aquele que é enxergado de frente a um espelho, ou seja, eles mesmos. Muitos jovens ficam se mutilando na frente do espelho, só colocam defeitos em si mesmos e não conseguem enxergar sequer uma qualidade em seus corpos. Eles são prisioneiros de si mesmos e às vezes pensam em tirar a própria vida por se sentirem feios e excluídos. Você sabia que apenas 3% das mulheres se veem realmente belas em muitas sociedades modernas? Não? Sabia que a maioria delas são jovens como você? Sabia que há quase 1 bilhão de pessoas que acham alguma área do seu corpo horrível? Você está nessa estatística? Sabia que há pelo menos mais de 100 milhões que desejam trocar o corpo por outro e detestam tudo em si mesmos? Sabia que essa aversão ao corpo não é exclusividade feminina? Milhões de homens também detestam seu corpo, não respeitam sua carga genética. Para sair dessa prisão intrínseca, ou seja, interior, esses jovens precisam aprender a parar de dar importância à opinião dos outros. Se você se encontra nesse cárcere, vá imediatamente para a frente de algum espelho e diga frases que irão lhe valorizar, como, por exemplo, "Cara, você é lindo pra caramba. Esse seu rosto furadinho é tão bonito como um morango." Isso não é ser orgulhoso, mas sim compreender que você é perfeito do jeito que é e não do jeito que queria ser.
Comece a confiar em si mesmo. A beleza está nos olhos de quem vê, e não no que o espelho reflete. O fraco é forte e o forte é fraco. Uma pessoa extremamente preconceituosa normalmente é fraca no campo de suas emoções, pois quem é forte é capaz de compreender os outros independentemente das diferenças. Quem sente um ciúme obsessivo pelo companheiro ou companheira já perdeu o controle sobre seus sentimentos e não tem segurança em si próprio. Pessoas mentirosas e enganadoras se acham tão espertas, mas na verdade mentem para si mesmas. Estudos dizem que cerca de 3 bilhões de pessoas desenvolvem transtornos psicológicos ao longo de suas vidas. Até mesmo o próprio Einstein era estressado, tinha problemas sociais e familiares como os de uma pessoa comum. Então, se até o homem, que era considerado um dos mais inteligentes do planeta por desenvolver a teoria da relatividade, que se tornou um dos pilares da física, teve problemas com suas emoções, imagine os adolescentes de hoje em dia. Saiba que os fracos desistem facilmente quando fracassam, porém, os fortes abrem uma nova janela de oportunidade para si mesmos. A vida é um contrato de risco. Errar é humano, mas persistir no erro é desumano. O fundamental não é quebrar a cara, mas o que fazer com o acidente. Os frágeis o lamentam. Os fortes começam tudo de novo. Os problemas não fogem de você. Ter problemas com o estresse é normal, mas você precisa aprender a controlá-lo. Existem 2 tipos de raciocínio da mente humana, o simples e o complexo. O raciocínio simples é unifocal, enxerga um ângulo só, enquanto o raciocínio complexo é multifocal e enxerga por múltiplos ângulos ou lados um mesmo fenômeno. Para conseguir controlar os seus pensamentos e emoções, você precisa desenvolver um raciocínio complexo, no qual, quando estiver diante de uma situação difícil, você a enxergará por diversos ângulos, de diferentes formas, e conseguirá superá-la. Como exemplo, imagine que um aluno levanta a mão na sala e faz uma pergunta que o professor acha tola, e, para completar, os outros colegas debocham dele. Se esse aluno desenvolver o raciocínio simples, ficará magoado. Não terá coragem para fazer outras perguntas, mas se ele desenvolver um raciocínio complexo, vai se questionar. Qual o problema de a minha pergunta ter sido óbvia? Qual o fundamento da minha dúvida? Devo me calar só porque deram risadas de mim? Devo ter medo de cair no ridículo ou ser fiel à minha consciência, ou seja, perguntar todas as vezes que tiver dúvidas? Hoje em dia, com a tecnologia evoluindo a cada instante, os jovens em sala de aula ficam desfocados devido aos smartphones e às redes sociais. No entanto, para os professores conseguirem chamar a atenção de seus alunos, eles precisam provocar a inteligência dos mesmos, por meio de perguntas. Há pessoas que possuem uma reprodução de pensamentos um pouco mais lenta que o normal, porque no momento do nascimento, ou seja, na hora do parto, provavelmente passaram por algum problema de oxigenação. Porém, essas pessoas conseguem aprimorar a velocidade de suas mentes, exercitando-as muito, com uma rotina disciplinada nos estudos e na leitura. Existem alguns tipos de medos que mais afetam os jovens. São eles: 1. Medo de ser rejeitado. 2. Medo de morrer. 3. Medo de fracassar. 4. Medo de se arriscar. 5. Medo de perder um relacionamento. Tanto homens quanto mulheres que não conseguem vencer esses medos acabam ficando presos em suas emoções. Para você se dar bem nas provas, seja da escola ou da faculdade, é necessário elaborar um resumo curto com palavras-chave dos conteúdos estudados e precisará revê-los várias vezes através de revisões programadas. A memória de uma pessoa não é igual à de um computador, ela precisa de estímulos para lembrar de um determinado assunto. Me acho um fracassado. As escolas ensinam tanto seus alunos a enxergarem como funciona a matemática, biologia, química, física, entre outras matérias, mas não os ensina a enxergar o campo de suas emoções. Um verdadeiro líder é aquele que primeiramente consegue dominar e gerenciar os seus pensamentos e atitudes, para só então liderar outras pessoas. O individualismo está presente na vida de muitas pessoas, porém, as que conseguem dominar as suas emoções desenvolvem uma mentalidade complexa. Começam a enxergar o mundo com uma visão mais aberta, de modo que se preocupem não só com o próprio bem-estar, mas também com o dos outros. Cerca de 35% dos adolescentes brasileiros apresentam sintomas de depressão por não conseguirem gerenciar as suas emoções.
Quando você quiser aconselhar alguém que está numa fase ruim e esteja pensando em se matar, conte a ele ou ela uma história de inspiração, que seja de outra pessoa a qual já passou por uma situação pior que a dela e que tenha conseguido driblar os obstáculos e vencer os seus medos. O medo nem sempre é mau. Saiba que alguns medos são essenciais para a sua vida, como, por exemplo, o de andar de moto em alta velocidade, pois ele fará com que você dirija com prudência, diminuindo assim os riscos de acidente. O ensinamento, que consiste em aprender a proteger o campo da emoção, deveria vir dos pais, mas nem sempre isso acontece. Existe uma diferença entre uma pessoa autônoma e autômata. A autônoma geralmente possui opinião própria, não aceita fazer coisas erradas e sabe tanto elogiar quanto criticar. Já a autômata pode ser comparada a um robô, pois acredita e segue tudo o que os outros falam e segue rigorosamente as ordens de seus superiores, mesmo elas sendo ruins ou ilegais. Os seus sonhos são exclusivamente seus, então evite compartilhar com pessoas erradas. Existirão momentos em sua vida nos quais a única pessoa com a qual você poderá contar será você mesmo. Às vezes, não escutar a opinião de ninguém pode ser vital para a sua vitória. Um bom exemplo disso é a história dos 100 ratinhos que escalavam a Torre Eiffel. 100 ratinhos competiam. Foi dada a largada, mas na subida, um falava para o outro: "Vamos cair, não vai dar, vamos morrer." A maioria despencava após subir 10 metros. Uma minoria conseguia escalar 100 metros, mas só um ratinho atingiu o topo, 324 metros. Foram entrevistá-lo. E sabe por que conseguiu? Porque era surdo. Um sonho nunca será um fator determinante do local que você chegará, mas irá fornecer uma força fundamental para te tirar de onde você se encontra. Insights. Seja um pensador e não um espectador. Não faça como todo mundo faz. Um velório é só na hora da morte e não antes dela. Não perca a tranquilidade por coisas tolas. O perdão é a melhor vingança. Seja o gerente de suas próprias emoções. Uma verdadeira mudança só acontece de dentro para fora. Serão eternas crianças aqueles que pensam que sempre estão certos. Não traia o seu sonho. Vivemos em um mundo rico em informações externas, mas pobre com as internas. Neste livro, você aprendeu que sentir estresse é normal, desde que ele não venha atrapalhar a sua vida. Pessoas muito estressadas normalmente buscam alguém ou algum objeto para descontar a raiva que estão sentindo, agem por pura impulsão e acabam fazendo coisas erradas. Esse sentimento pode ser controlado se as técnicas corretas forem aplicadas diariamente. Um raciocínio complexo precisa ser desenvolvido na vida das pessoas, para que elas enxerguem os problemas com um campo de visão mais aberto e consigam identificar oportunidades em meio aos fracassos. Sentir medo às vezes pode ser bom, pois em alguns casos poderá salvar a sua vida, mas em excesso ele pode te prender no campo de suas emoções. Pessoas que são emocionalmente descontroladas normalmente nunca terminam o que começam, seja um trabalho, uma obra ou até mesmo um sonho. Vai haver momentos em sua vida que é melhor ignorar a opinião dos outros e fazer aquilo que já planejou em sua mente, sem ter medo de fracassar.